Olá, seja muito bem-vindo ao BMC Visões. Todas as economias do mundo se baseiam num conceito fundamental: dinheiro. O Federal Reserve, o Banco Central norte-americano, ele foi criado para fornecer estabilidade financeira aos Estados Unidos. Mas quais foram os interesses por trás da criação dessa instituição e qual foi a origem? A gente vai entender hoje com o professor de filosofia Guilherme Freire. Muito obrigada pela sua presença, Alegria professor. minha estar aqui com vocês. Então, para começar, né, a gente fala muito no mercado financeiro sobre o Federal Reserve, quase que diariamente, né, suas decisões, suas atas influenciam no mercado não só nos Estados Unidos, mas no Brasil e no mundo inteiro, né? Eu queria entender, então, o que que levou à criação do Fed, do Federal Reserve, né? Quais eram os interesses por trás da criação? Sim, bom, então tem a versão oficial, que é contada, e tem a versão, acho que acompanha mais como de fato aconteceram os fatos, né? Porque, em primeiro lugar, muitas pessoas não sabem, tem um belíssimo livro chamado The Creature from Jekyll Island, que é sobre o Federal Reserve, Uhum. e ele conta a história de uma reunião na Ilha Jekyll, que acontece antes da criação oficial do Federal Reserve. E essa Ilha Jekyll é uma ilha na costa da Geórgia, que pertencia à família Morgan, que é uma das famílias banqueiras, né, dos Estados Unidos. JP Morgan, tá? Exatamente. E eles juntaram, na verdade, todos os principais donos de banco para se reunir nessa ilha. E a pauta era a criação do Federal Reserve, a criação do Banco Central. As pessoas, eles foram de barco para a ilha, foram perguntar o que estava acontecendo na cidadezinha de onde eles estavam saindo, e eles falaram, não, isso aqui é só um grupo de pesca, né? E essa reunião da Ilha Jack é uma ilha toda muito estranha, porque eles tinham um código de quando eles podiam se encontrar, eles tinham um código de como eles podiam se chamar, era tudo meio secreto. E participaram dessa reunião pessoas como o senador Aldrich, que é quem depois vai encampar o primeiro projeto de lei para a criação do Federal Reserve, que era casado com a família Rockefeller, então a esposa dele era da família Rockefeller, o representantes do Citibank, representantes da família Morgan, e, na verdade, do encontro de todas as pessoas, a figura mais importante é um homem chamado Paul Warburg. Então, o Paul Warburg, ele era da Leon Cook, que era uma das investidoras importantes e tal. E ele, na verdade, é muito ligado à família Rothschild na Europa. Então, ele é um dos representantes da família Rothschild nos Estados Unidos. E o Paul Warburg, ele, na verdade, já chega com um desenho de um super banco. Porque aqui tem uma coisa importante para se entender. Os Estados Unidos enriqueceu muito na chamada Gilded Age, que é a era depois da Guerra Civil até o começo do século XX, que foi quando exatamente acontece essa reunião. E na Gilded Age, os Estados Unidos tinham um sistema muito diferente do sistema atual. Era imposto praticamente zero, muitas tarifas e, basicamente, os empresários tinham autonomia quase que absoluta no país. Então, a Gilded Age era famosa por isso. Os empresários tinham poder para explodir essa montanha, constrói uma nova estrada de ferro, elas podiam fazer o que eles quisessem. E nesse período, no entanto, era um período complicado para os bancos, porque a economia era deflacionária, os empresários investiam o dinheiro do retorno das suas próprias empresas. Tinha muito, na verdade, a figura do banco de investimento. O banco era mais ligado ao equity, na verdade, menos ligado à especulação inflacionária, porque até não tem um banco central. A moeda ela tem um padrão rígido vinculado a metais preciosos. Então, você não tem muito como na verdade, viver de especulação. Você vive mais do empreendedorismo mesmo. E os Estados Unidos virou a maior potência econômica nesse período. Só que os bancos quebravam em grande quantidade. Aí tem inclusive um pânico dos bancos. E os bancos se reúnem e falam: ó, nós temos que parar de quebrar, nós temos que ter garantia que nós não vamos mais quebrar. E aí o Paul Warburg já chega com o desenho pronto do que seria um banco central todo poderoso. Mas veja, isso não é um projeto do governo, isso não é um projeto de nenhum lugar, exceto um projeto desses gigabancos que exatamente não queriam mais quebrar. E aí ele passa essa arquitetura, uma das pessoas que entregam exatamente o
o Vanderlip, que era do Citibank, ele anos depois confessa essa reunião. E quando ele confessa essa reunião, eles arrancam ele de todos os boards de empresas do quais ele fazia parte. Ele tem que se aposentar e morar numa fazenda. O pessoal acaba com a vida, com a carreira dele por contar, no primeiro momento, só por contar que existiu essa reunião. Pra vocês terem noção do nível de segredo envolvido. E aí, a partir dessa reunião, vai ter uma pressão para aprovar o banco. Só qual o problema? O Congresso americano não quer um superbanco controlando a economia. As pessoas não querem. O povo americano muito conservador fala, eu não quero saber desse negócio. Então, eles precisam de um presidente que encampasse essa pauta. Que na época era Na John época vai Kennedy. ser escolhido um universitário. Por quê? O que acontece? O que nós chamamos de progressismo, a gente acha que isso é uma coisa que surgiu há 10 anos atrás, há 15 anos atrás. Mas, na verdade, é exatamente nesse período que começa esse movimento progressista. A ideia do movimento progressista era trazer esses valores universitários, que eram valores mais revolucionários, que eram valores mais ligados à ideia de que a sociedade sempre progride, que tinham ideias de governo mundial e tantas outras coisas, e tirar da universidade e levar para o poder político. E eles escolheram exatamente o Woodrow Wilson, que era um dos líderes de Yale. Então, o Woodrow Wilson era um progressista convicto. Ele era também muito ligado, muitas pessoas apoiaram ele, da Ku Klux Klan. Exatamente, Ku Klux Klan, que tinha toda essa coisa do racismo e etc., que as pessoas muitas vezes associam. Muitas pessoas, na verdade, não sabem que exatamente está conectado ao movimento progressista, porque é o Partido Democrata, todo mundo é do Partido Democrata. Para quem não sabe, foi o Partido Democrata que fez a escravidão. Então, com o apoio de socialistas, anarquistas e da Ku Klux Klan, é feita a campanha presidencial do Woodrow Wilson, para o choque total das pessoas, muitas vezes no Brasil, que não fazem ideia dessa conexão. Mas a coisa é pior ainda, porque, perfeito, mesmo com essa base de apoio, como é que você vai eleger uma pessoa com uma ideologia tão fora, tão díspare em relação à cultura americana? E a solução todos esses banqueiros da Ilha Jekyll se encontram com o Coronel House, que é um dos membros da campanha Wilson, e a negociação é exatamente da seguinte maneira: nós damos o dinheiro e nós queremos a aprovação do Federal Reserve. Woodrow Wilson é eleito e, de fato, é criado o Federal Reserve dos Estados Unidos. E o Federal Reserve, se você entrar no site dele, ou tentar pegar as informações, é tudo muito fascinante, porque ele é público, mas ele, na verdade, é controlado pelos Federal Reserves locais, dos quais o mais importante é o de Nova York, e esse Federal Reserve tem acionistas, que esses acionistas, curiosamente, casam com as mesmas pessoas que estavam na Ilha Jekyll. Então, vai haver todo um processo que só vai se concretizar em absoluto na Segunda Guerra Mundial, aliás, encabeçada pelo Roosevelt, que é do mesmo partido do Woodrow Wilson, e que é eleito e financiado pelas mesmas pessoas da campanha Wilson, o Roosevelt, que também é do partido, curiosamente, é do mesmo Partido Democrata. O Roosevelt, então, que é um membro da elite, que é financiado. Depois você vai ter, claro, Bretton Woods, e vai se impor, em certa medida, ao mundo que o lastro global esteja vinculado ao Federal Reserve, ao dólar, e, portanto, a impressão de moeda. O Federal Reserve vai virar o superbanco que controla, que em última instância controla a inflação global. Ele consegue criar, né? Porque o lastro, no primeiro momento, aquilo é vinculado ao ouro, depois eles vão, inclusive, tirar a vinculação ao ouro. Tem o Nixon Shock posteriormente, tudo. Mas o processo que vai acontecer é o seguinte: bom, em primeiro lugar, você vai ter um superbanco, toda a moeda global vai estar vinculada ao dólar. Esse superbanco vai dizer quanto dinheiro vai ser impresso. E ele pode jogar essa inflação na dívida. Então é o seguinte: ele pode ficar criando inflação infinita. O dinheiro dessa inflação, no entanto, isso é inflação global, porque o mundo inteiro agora vai ter a sua moeda vinculada ao Fed. Essa inflação global, ela vai ser sentida pelas pessoas, mas ela não vai ser sentida da mesma maneira para quem recebe o dinheiro do Federal Reserve. Porque a inflação tem esse fenômeno. Quem recebe primeiro sofre menos os efeitos do que quem recebe depois.
Então, como o dinheiro flui, em primeiro lugar, para os próprios bancos, você tem, na verdade, um efeito muito menor da inflação, ou o próprio Estado. Na verdade, o Estado vai se beneficiar da mesma maneira. E aí, quando os bancos vão à falência, quem aparece para salvá-los? Aparece o Federal Reserve, e aí começa esse ciclo de inflação global. Então, eu até estava vendo que 5 mil pounds, né? Eu estava vendo um filme que ele falava de 5 mil pounds, e 5 mil pounds equivalem, dos anos 60, o filme, equivale a perto de 200 mil reais hoje. Não, desculpa, 200 mil pounds atuais, era 175 mil pounds, que equivale a perto de, sei lá, quanto que tá a Libra agora? É mais de 1 milhão de reais. Então, 5 mil pounds agora é mais de 1 milhão de reais. Os 5 mil pounds dos anos 60 são 175 mil pounds dos anos 2020. A inflação, ela virou algo inimaginável para as pessoas que viveram no passado. Elas não conseguiram nem imaginar isso. E aqui você tem essa dinâmica na qual você tem a inflação que vem do Fed, mas depois você tem a inflação que vem do seu banco. Porque você está bebendo da economia da inflação global do dólar, mas você está pegando a inflação do seu própria moeda, que infelizmente a nossa, nós conseguimos dobrar a aposta em cima do Fed fortemente ainda, e a nossa inflação ainda é bem maior. Então o que acontece? Qual é o efeito disso? Você tem um empobrecimento geral das pessoas, porque a grande maioria das pessoas não está ganhando dinheiro com juros sobre juros, com juros compostos, com outras coisas, elas estão ganhando dinheiro, sei lá, nos seus empreendimentos, no seu trabalho. Você muda o foco da economia global para o consumo, e aí a população realmente aí não tem mesmo tantos ativos, e você vai criando essa máquina da inflação global. Então, a ideia de que você está protegendo todas as pessoas na estabilidade, a verdade é que na Gilead inteira americana, o número de crises econômicas foi mínimo. Teve muito mais crise dos bancos do que crise da economia. E nós, na verdade, com a perda do poder de compra, você vai empobrecendo a população, mas isso não necessariamente vai ser sentido pelos beneficiados do poder inflacionário, como o Estado. Então você está tirando o poder da população e transferindo para o Estado. Então é óbvio que essa aliança não foi questionada pelo próprio poder público, que se beneficia dela. Agora, se você pergunta, o Fed então é privado ou é público? Todos os lugares têm uma espécie de resposta, veja bem. Você manda na IA, ela fala, veja bem. Você procura lá no estatuto dele, veja bem. Aliás, o nosso próprio Banco Central investe boa parte do dinheiro no Banco Central americano, ou seja, o sistema aí, mesmo que ele vai para um nível de circularidade, claro, nenhuma empresa faz tanto dinheiro quanto o Banco Central brasileiro, porque ele imprime, então é óbvio isso. E ele, como ele investe lá de novo, a coisa vai circulando. Então, o Federal Reserve, em resumo, os interesses que envolveram a sua criação não foram. Esse é o interesse oficial, a estabilidade global. Não é isso. O interesse das pessoas que o fizeram envolvia, mesmo que eu suponha a maior boa intenção delas, que não tenha nenhum indicativo que os membros da Ilha Jekyll estavam ultra bem intencionados, a ideia de que eles estavam, em primeiro lugar, preocupados com a estabilidade global, ou que Bretton Woods, a primeira preocupação é a estabilidade global, é uma ideia de uma ingenuidade muito grande. Ela teria que. Existe um fenômeno de poder absolutamente conectado. Tanto que o próprio Woodrow Wilson não só cria a criação do FED, não só levou adiante a criação do FED, mas ele queria a criação do governo global, que era a Liga das Nações. A função da Liga das Nações, assim como o Banco Central ia controlar toda a moeda, a Liga das Nações ia ser o governo mundial. Só que a Liga das Nações foi derrubada pelo Congresso americano, e depois você tem a ONU como a sucessora dela. Mas veja que o interesse em jogo já envolvia governo mundial e controle global da moeda. Então, tem muito mais a ver com controlar globalmente a moeda do que propriamente com... Estabilidade. Claro, a China sabe disso. Então a China compra dólar, ouro e mais outras tantas coisas. Ela tem uns três, e a moeda dela, ela vai criando, e cripto. A China aposta em todas as variáveis imagináveis.
se o lastro virar cripto, se o lastro virar ouro, se o lastro virar a Uhum. própria moeda dela, ou se o lastro virar o dólar, continuar o dólar, a China está preparada para todas as hipóteses. Correta está ela, porque a dívida americana só cresce. Claro que agora tentativas de mudar a política, o Trump e o Elon Musk falam em mudar a política do Federal Reserve, só que eles vão estar mexendo no vespeiro maior do que qualquer outra coisa que a discussão política americana já mexeu, porque realmente é um, a caixa de Pandora mesmo. Você está mexendo com um dos maiores fontes de dinheiro do mundo, né? E, na verdade, com a maior fonte de geração de dinheiro do mundo, no sentido de dinheiro out of thin air, né? Então, isso vai ter uma grande briga institucional. De qualquer maneira, esse é um dos grandes debates que deveriam ser tidos, né? Uhum. Qual é o papel real do Federal Reserve na economia global, né? E essa origem, então, hoje o Fed, que é considerado, né, um banco capitalista, Uhum. então é fruto de uma ideia progressista? Assim, e é mais grave do que isso, porque não só todos os membros ligados ao Fed são os mesmos financiadores do movimento progressista, como todas as pessoas ligadas ao Fed são os financiadores da União Soviética. A criação do comunismo vem das pessoas que estiveram envolvidas com o Fed. É teoria da conspiração. É zero teoria da conspiração, é absolutamente tudo ultra documentado e ultra sabido pelas pessoas. Uhum. Tem esse livro do Anthony Sutton chamado Wall Street and the Bolshevik Revolution, que é fascinante. Mas só para dar de maneira muito breve os highlights e as pessoas podem pesquisar por conta própria e ver isso. Logo antes da Revolução Russa, Trotsky foi para Nova York e foi recebido com uma limusine e ele se reuniu com vários banqueiros. Quando Lenin estourou a Revolução Russa, Lenin estava, a primeira parte da Revolução, que é a parte, eles falam liberal, mas na verdade socialista, e depois estoura a parte comunista propriamente dito com Lenin. Lenin estava na Suíça pegando dinheiro. Pegando dinheiro de quem? Pegando dinheiro do irmão do Paul Warburg, que é exatamente o arquiteto do Federal Reserve. O irmão do Paul Warburg foi até a Suíça, eles encontraram com intermediários alemães e tal, e eles distribuíram, juntaram, passaram o chapéu para ajudar a fomentar o Lenin. No, o- Dentro do Federal Reserve de Nova York, foi criada uma missão da Cruz Vermelha para ajudar a Rússia. Essa missão da Cruz Vermelha ficava no prédio do Federal Reserve. E o diretor dela foi o William Boyce. William Boyce, um detalhe, aliás, Trotsky, quando ele ficou preso na Inglaterra, um período, o presidente Wilson mandou soltar o Trotsky e devolver para a União Soviética. O presidente Wilson, que é o presidente americano, então os ingleses aceitaram. Imagina a pressão do presidente americano. Em parte, quem pressionou ele a fazer isso foi o Coronel House, o mesmo que pressionou o presidente a pressionar os ingleses a soltarem o Trotsky, o mesmo Coronel House que foi que juntou dinheiro para a campanha, que era, na verdade, a função dele era pegar o dinheiro para a campanha. E esse William Boyce, que era o diretor do Federal Reserve de Nova York, ele monta essa missão da Cruz Vermelha. Só que essa missão da Cruz Vermelha, ela não foi para a Rússia com médicos. Na verdade, ela tinha praticamente só banqueiros e 3 médicos. E os 3 médicos se demitem quando eles descobrem que só tem banqueiros na missão. E esses banqueiros vão para a Rússia. Ela é liderada por um homem chamado Robbins, que inclusive sofreu lavagem cerebral depois dessa história toda e ficou sem memória pelo resto da vida. E esse Robbins, ele é do banco, ele é ligado, ele é do Fed, ele é contratado do William Boyce. E aí tem fotos dele na Rússia com o chapeuzinho e a foice e o martelo. E ele não vai lá para só acompanhar, ele vai lá para dar dinheiro, sim, mas para supervisionar toda a Revolução Russa, em todos os blocos, financiando etapa por etapa. É, então, a tal da missão da Cruz Vermelha, na verdade, era uma missão do próprio Fed, dos membros do Fed, para garantir que a Revolução Russa ia chegar até a sua completude. E alguém pode falar assim, mas meu Deus, que absurdo. É pior ainda, porque depois que acontece a Revolução, eles criam um borough soviético dentro do Federal Reserve de Nova York, o mesmo prédio. Então tem o andar que é o Fed, e aí descia no prédio, e aí tem um andar que era o borough soviético. Só que os membros do borough soviético, os membros da Cruz Vermelha e os membros da diretoria eram todas as mesmas, muitas pessoas eram as mesmas pessoas. Então o cara pegava o elevador
ia no Burrow soviético, subia, ia na... Essa é uma das coisas mais surreais, né, que eu já vi na minha vida, quando eu li lá no livro do Anthony Sutton, e tem lá todos os documentos, as fotos, inclusive, do aluguel, porque é literalmente uma discussão de qual andar do prédio você estava. E essa missão diplomática soviética, ela, na verdade, então, era 100% ligada ao Federal Reserve. O próprio, tem um jornalista americano chamado John Reed, que era financiado pela família Morgan, que ele está na parede do Kremlin. Ele foi fazer a Revolução Russa lá, e tem lá no Kremlin, tem marcado onde o John Reed foi sepultado, que é na parede. É uma homenagem ao papel dele à Revolução Russa, porque ele foi uma das pessoas que foram lá criar a Revolução Russa. Então vejam, não é só que o Fed, é, os criadores dele foram os grandes promotores, financiadores das campanhas progressistas nos Estados Unidos, como são, em alguns aspectos, são até hoje. Mas eles também foram os financiadores da Revolução Russa. Foram os principais. Via Lenin, via Trotsky e via missão da Cruz Vermelha em loco. Isso não é tão estranho, porque logo depois o Roosevelt, que é herdeiro político do Wilson, vai ser grande aliado de Stalin na Segunda Guerra Mundial. Inclusive, eles trocavam cartas. Inclusive, a Eleanor Roosevelt, que é a esposa do Stalin, ela fazia jantares beneficentes para angariar fundos para promover governos socialistas democráticos ao redor do mundo, na África, em tantos outros países. Então, a esposa do Roosevelt era promotora do socialismo. O criador do New Deal, um dos criadores do New Deal, que é o Henry Wallace, que era ministro do Roosevelt, né? Secretário, né, usando o termo americano, ele, na verdade, era um grande admirador da União Soviética. Ele fala que os Estados Unidos tinha que ser como a União Soviética. Tem várias frases dele sobre isso. Inclusive, ele foi um opositor ferrenho da Guerra Fria. Ele falou que a Guerra Fria só aconteceu porque o Roosevelt morreu, e que era um absurdo existir Guerra Fria. Ele falava que a aliança com o Stalin tinha que ter sido preservada e levada adiante, né? Então, e essa é a mesma turma, é a mesma turma da campanha Wilson, da campanha Roosevelt, é a mesma turma da campanha Wilson, né? São gerações diferentes. O Coronel House, o mesmo que financiou a campanha, estava no governo Roosevelt, mas já com, não lembro mais quantos anos, sei lá, 80 anos, 70 e tantos anos, ele já estava mais numa fase mais aposentada, né? Mas é uma coisa tão surreal, só a sequência de fotos que tem, que é o fato do prédio ser o mesmo, basicamente o mesmo prédio do Federal Reserve de Nova York, com essa missão, com o governo soviético, e a foto de um cara do Federal Reserve com um chapéu comunista do lado dos líderes da Revolução, já deveria ser suficiente para mudar a narrativa que nós temos em relação à Revolução Russa, porque é óbvio isso, alguém teve que pagar a conta. Pensa, a Rússia tem o czar, o governo russo, obviamente, é o oposto. Como foi que eles conseguiram juntar poder e dinheiro para fazer algo? Alguém teve que pagar isso. E um dos motivos do porquê eles fazem isso é que a própria nova política econômica do Lenin foi pautada pelas pessoas do Federal Reserve. Então a Revolução Russa ela é absolutamente conectada com o movimento progressista americano. Isso não é escondido pelas pessoas do movimento progressista americano. As pessoas falavam isso abertamente, eles tinham até orgulho na época. O que acontece é que depois da Guerra Fria, isso fica muito politicamente incorreto, na verdade queima o filme, e aí você começa retroativamente a falar que nada disso aconteceu, que foi tudo, veja bem, era só o... e há diferenças reais, né? Quer dizer, eu não estou dizendo que o comunismo russo e o progressismo americano são a mesma coisa, eles são coisas distintas. Mas há uma sinergia de valores e de rumo, como existe até hoje. Se você pegar um progressista americano universitário e você perguntar o que ele acha de Karl Marx, ele vai falar com admiração, ele vai falar para você, não, Karl Marx foi um grande... Eu discordo de algumas coisas, mas foi um grande pensador. O próprio mentor do Barack Obama, Barack Obama teve como mentor um homem chamado Bill Ayers. Ele teve dois mentores. Um das pessoas que inspiraram Barack Obama foi o Saul Alinsky, que inclusive dedicou o livro dele ao Lucifer. Tem um livro chamado Regras para Radicais, que é um dos livros que inspiraram o Obama, que começa o livro, né?
ao Lúcifer, o primeiro revolucionário que conseguiu seu próprio reino. É uma loucura, né? Nossa. E o Bill Ayers, que é o Barack Obama, lança a candidatura dele do escritório do Bill Ayers. Ele anuncia que ele vai ser candidato, chama as primeiras pessoas para o financiamento do escritório do Bill Ayers. O Bill Ayers era de um grupo chamado Weather Underground, que era um grupo terrorista de jovens terroristas. Eram jovens muito mimados, assim, um Uhum. perfil jovem, filhinho de papai que botava bomba em carro. Mas era uma coisa forte nos anos 60 americano. Anos 70, toda aquela época da contracultura e tal. Bill Ayers é esse mentor intelectual do Barack Obama. E o Bill Ayers esse Weather Underground vinha de um grupo chamado Estudantes pela Democracia, como que era o nome exato? Estudantes pela Democracia Industrial, algo assim, é uma coisa assim, que era o braço de juventude do Partido Socialista Americano, é o mesmo movimento dos jovens que o John Reed frequentava, que é o mesmo movimento das pessoas que vão depois ajudar a fazer a Revolução Russa. Então, o Partido Socialista Americano é anterior ao russo, e ele ajudou a fomentar e criar o russo, via as pessoas que estavam, via o financiamento das pessoas que estavam vinculadas ao Federal Reserve. E para finalizar, né, a gente, na verdade, é tão complexa essa história do Federal Reserve Sim. que precisaríamos de dois programas, mas tem uma questão importante também que é do presidente John Kennedy, que era contrário ao Federal Reserve, inclusive ele queria, né, Ele criar queria fazer uma essa moeda moeda. independente, ele queria poder emitir valor direto que ele chamava de silver dollars, né? Que é o dólar já vinculado diretamente à prata e sem passar pelo Federal Reserve. Ele faz o projeto e, de fato, ele é assassinado pouco tempo depois. Claro, não há como estabelecer que há uma conexão direta Uhum. entre o assassinato dele e essa mudança da política econômica. O sobrinho dele, o Robert Kennedy Jr., que está no governo americano, fala que o Kennedy foi assassinado por pessoas ligadas ao governo americano e ligadas à CIA. Então, isso não sou eu falando, é o Robert Kennedy Jr. falando, que está nesse momento no governo, que está com os arquivos do governo e que está falando da família dele. E ele diz, o Robert Kennedy Jr., que tem a ver com, sim, as coisas que que o tio dele, né, no fundo, ah, fez ligadas ao sistema financeiro e a uma série de outras coisas, na verdade, sistemas de poder Uhum. dentro do próprio governo americano. De fato, é muito curioso, porque se você olhar os presidentes democratas mais famosos, nós temos o Wilson, que é a pessoa da Primeira Guerra, o Roosevelt, que é a pessoa da Segunda Guerra, e o próximo, o herdeiro político na teoria dos... Você tem ainda... depois vai ter o Lyndon Johnson e tal, mas é posterior ao Kennedy. Mas o herdeiro político na teoria desse movimento seria o Kennedy. Só que, na verdade, o Kennedy foi assassinado. Então ele seria o sucessor, ele seria o próximo, né? Ele seria o próximo da fila, Uhum. do Partido Democrata. E é muito estranho tudo, porque o Kennedy já era um democrata com políticas muito esquisitas pro próprio partido. Ele era católico, ele era pró-vida, o pai dele era uma pessoa bem à direita, então ele era uma pessoa muito esquisita para o próprio partido. Mas não deixa de ser curioso que o assassinato dele envolva ele querer mexer, segundo o sobrinho dele, isso, né, em estruturas de poder bem estabelecidas nos Estados Unidos. Interessante. Quero agradecer mais uma vez pela presença, professor de filosofia Guilherme Freire, por Muito tantos obrigado. ensinamentos. Seja sempre muito bem-vindo. Obrigada. Muitíssimo obrigado. Então, esse foi mais um Visões, né, com a visão, então, do professor Guilherme Freire. Obrigada pela companhia. A gente se vê, então, no próximo programa com um novo convidado, uma nova visão. Até lá.